Olá, hoje é dia 18 de maio, dia do combate nacional ao abuso e à exploração sexual infantil. Eu sei que esse é um tema um pouco delicado, um pouco complicado, mas é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a informação é a melhor ferramenta que a gente tem para lidar com essa situação. Então, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas de alerta, né? Então, o que a gente deve se preocupar? Quando que a gente deve começar a pensar que talvez aquela criança esteja sendo vítima de um abuso sexual? Então, assim, se uma criança de repente muda drasticamente de comportamento, então ela é uma criança muito comunicativa, ela começa a ficar retraída, se é uma criança que de repente não quer mais brincar com os amigos, se ela era uma criança carinhosa, afetuosa, né, que gostava de abraço, gostava de beijo, e de repente ela não gosta mais de ser tocada, as pessoas chegam para abraçar ela, ela fica hostil, se esquiva. Então esses são comportamentos que a gente precisa observar, se existe uma mudança significativa de comportamento. Outras coisas que podem acontecer também é a criança ficar mais sexualizada. Então ela começa a ter brincadeiras e jogos mais com teor sexual. Então ela muitas vezes quer beijar as pessoas na boca, quer dar beijo de língua, ou se ela está brincando com os bonequinhos, as brincadeiras são com mais teor sexual. Se a criança também começa em algum momento ter padrões de alteração de sono, então ela não consegue, ela dormia sozinha anteriormente, de repente ela passa a não querer mais dormir sozinha, não querer mais ficar sozinha no quarto. Esses podem ser indicativos. Em alguns casos mais extremos, pode acontecer da criança desenvolver uma depressão, pode acontecer também de haverem automutilações, então a criança começa a se machucar, começa a se ferir, e até pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Por quê? Geralmente envolvido nos abusos existe a chamada lei do silêncio. Então o abusador diz para a criança que ela não pode contar para ninguém aquilo que está acontecendo. E ela começa a ficar muito confusa, muito angustiada, e ela pode voltar essa raiva contra si, que é nos casos em que ela começa a se automachucar. Então, assim, é importante a gente dizer que todas as crianças têm curiosidade sexual, todas as crianças têm algumas oscilações, mas quando isso é muito intenso, é importante a gente pesquisar e tentar entender o que está acontecendo com aquela criança. Se ela teve alguma modificação na vida, se ela teve alguma ruptura emocional muito significativa, porque através dessa investigação a gente identifica se pode ser um caso de abuso sexual ou não. Então, uma informação legal para as mães, para os pais, para os cuidadores, é que você não precisa ter a absoluta certeza de que esse abuso aconteceu. Você pode, a partir do momento que você tem uma dúvida, acionar ou o Disque 100 ou acionar o conselho tutelar da sua cidade, porque daí esses órgãos vão fazer as investigações necessárias, né? Vão fazer os exames necessários, vão investigar a história da criança. Então você não precisa ter absoluta certeza de que isso está acontecendo. Se você tiver essa dúvida, se você tiver essa suspeita, você pode acionar os órgãos competentes. Um outro fator que eu gostaria de diferenciar é que, assim, o abuso sexual não é necessariamente só quando acontece o ato sexual. Então, não existe a necessidade de acontecer a penetração para a gente entender que isso é um abuso sexual. Então, jogos sexuais, se a outra pessoa está mexendo em partes genitálias da criança, está fazendo algum tipo de manipulação, todos esses são indícios de abuso também. Não existe só a necessidade de ter tido ato sexual para a gente entender isso como abuso, não. Outros tipos de toque inadequados são considerados também abuso. Então pode ir atrás, pode acionar o Disque 100, nas cidades, né, principalmente a Delegacia da Mulher, pode procurar o Conselho Tutelar para poder se informar melhor sobre isso. E um outro alerta que eu gostaria de deixar aos pais das crianças, principalmente aos pais dos adolescentes, né, que já tem, quando está entrando na pré-adolescência, adolescência, que já tem essa facilidade maior de acesso à internet, é fiscalizar o que as crianças e os adolescentes estão fazendo na internet. Isso é extremamente importante. Por quê? A gente sabe que muitos pedófilos, muitos abusadores, eles utilizam a internet como forma de chegar até a criança. Então é importante que se fiscalize, que se saiba com quem essa criança, esse adolescente está conversando. Em alguns casos, se você tem dúvida, é importante saber até o teor da conversa, para que você evite que essa criança, esse adolescente se coloque numa situação de risco, né? Então, se você tiver com alguma dúvida, você pode acionar o Conselho Tutelar, eles vão saber te dar maiores informações. Você pode procurar também a Delegacia da Mulher, eles têm, né, bastante cuidado, eles vão saber orientar bastante nesse sentido.
Então, não fique com a dúvida. Se você está com algum tipo de dúvida, procure um profissional, procure um serviço que possa te auxiliar, né? E ajudar a cuidar melhor dessa situação. Então, assim, uma coisa que eu achei super interessante esses dias, olhando na internet, é um livrinho ilustrado que ajuda a explicar para as crianças quais partes do corpo que outras pessoas não podem mexer. Então, quais partes do corpo que são privadas, que são de acesso restrito, né? Então, as outras pessoas não podem mexer nessas partes do corpo. E é um livrinho super bacana, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui nos comentários. Se eu não conseguir, na minha página da internet do Facebook tem. E vocês podem dar uma olhadinha lá que tem como imprimir o livrinho. É super bacana para poder ensinar isso para as crianças também. Então, assim, se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal para ter maiores informações. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou mandar para mim por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!